Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Era do Macabeu. Sejam todos bem-vindos. Esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse e também das aparições marianas, as verdadeiras, as falsas, as reconhecidas e não reconhecidas pela Santa Igreja. Hoje eu quero falar sobre o Evangelho que foi lido durante a missa, dia 23 de setembro de 2023. Esse Evangelho é muito importante porque derruba a tese de muitos sede-vacantistas, que são revolucionários católicos, tá? E também as pessoas que se utilizam dessas aparições marianas de hoje em dia, as aparições apocalípticas marianas e todas essas revelações, e a maioria todas contra a própria igreja, contra o papado, né? Perseguindo o papa e não os inimigos da igreja, tá? Mas o que acontece? Essas pessoas que hoje, né, ao invés de tentar resolver o problema de um modo espiritual, né? Eles tentam algo heróico, são os heróis que vão tirar da igreja, os hereges vão transformar a igreja em algo perfeitinho. O que eu falei nunca vai acontecer, gente. A igreja nunca vai ser aquela igreja perfeitinha. Isso é só no protestantismo. Dentro do catolicismo, não. É uma luta diária, todos os dias, contra a perseguição da parte dos ateus, contra a perseguição marxista, sionista. Ninguém fala do sionismo, né? Impressionante. Não tem aparição mariana falando de sionismo. Eu não entendo. O maior inimigo da Igreja Católica é o sionismo. O sionismo é o maior inimigo da Igreja Católica. E não tem aparição mariana falando de sionismo. Né? Tem a maçonaria? Tem o marxismo? Tem os infiltrados? Tem. Mas o que acontece? A ala sede vacantista e a ala aí das aparições marianas e a ala sede vacantista se utiliza, né, das aparições marianas, das revelações, para defender o seu argumento pessoal. Eles querem eles querem resolver o problema. Eu não sei na verdade, como se resolve esse problema, mas quer excomunhão não sei de quem, quer que tira não sei quem da igreja, enfim. Eu não sei qual é o tipo de solução que eles querem, tá? Mas o evangelho de hoje diz que não parte deles isso. Não é a aparição mariana que vai resolver esse problema, não é o sede vacantista que vai resolver esse problema, não é a pessoa que está recebendo tal revelação dessa suposta aparição mariana que vai resolver esse problema. Esse problema vai ser resolvido apenas no dia do juízo, tá? Aliás, essa parábola de hoje, é claro que numa homilia o padre está fazendo referências à própria igreja, tá? É claro que está fazendo uma referência aos cristãos. Porém, essa parábola aqui, ela fala exatamente do fim da era, tá? Tá falando do fim do judaísmo durante a destruição do templo de Jerusalém, tá? Por isso que está falando do joio que cresceu no meio do trigo. Ali são os israelitas que se converteram para o cristianismo e os que não se converteram passaram pela grande tribulação e sofreram todas as consequências, né? E o castigo que Jesus Cristo mesmo prometeu contra Jerusalém. Mas aqui está falando Cris Macabeus, que apenas faz exegese do Apocalipse. O padre não, o padre é preparado espiritualmente para fazer uma homilia em cima da parábola. Eu vou ler só o começo da parábola para que vocês possam entender que pegando a parábola, tá, e fazendo uma interpretação tipológica para a igreja, para os católicos, é uma rasteira mesmo, tá? Nas teses levantadas pelo sede vacantista e pela ala das aparições marianas. O que diz a parábola? Prestem atenção nisso aqui, gente. Olha, diz assim, ó, naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e ele foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Não me pergunte o que é joio, tá, gente? Nunca vi isso. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isto. Né? Os empregados lhe perguntaram: Queres
Prestem atenção aqui, ala sede vacantista e, né, os heróis aí das aparições marianas, tá? As pessoas que estão seguindo essas revelações achando que irão transformar a igreja numa igreja perfeitinha, principalmente perseguindo o Santo Padre. Dizendo que o Santo Padre fala coisas indevidas, não age de boa maneira, prega o marxismo, enfim, tá cheio de bispo e cardeal marxista. Prestem atenção no que diz a parábola. O dono respondeu, né? Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: não. Então não é para você, sede vacantista, arrancar o joio. Não é para você que segue a aparição mariana apocalíptica de hoje em dia, né? Várias aparições, várias Marias diferentes. Não é você quem vai arrancar esse joio. Você não vai conseguir fazer nada. Isso aí é apenas um trabalho para Deus. É Deus quem vai fazer isso. E isso aqui vai de encontro com o que eu li ontem a respeito de Santa Catarina de Siena. Quem não assistiu o vídeo de ontem, assista. Vai de encontro com tudo que Santa Catarina de Siena escreveu no seu diálogo. E ele diz assim, ó, o dono: não é para arrancar o joio, que são os inimigos da igreja, a heresia. Né? Diz assim, ó: pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. É o que está acontecendo hoje. O pessoalzinho da ala sede vacantista e o pessoalzinho aí que segue as aparições marianas com revelações apocalípticas contra a igreja. Você tenta arrancar o joio e você está arrancando o trigo. Por quê? O cabra assiste, né, um vídeo aí sobre revelação mariana, falando do Papa, falando não sei do que é marxismo daqui, que é marxismo dali. O cara vira sede vacantista. E o sede vacantista, também perseguindo o Papa, leva a pessoa para o protestantismo. E eu já vi isso acontecer. É exatamente o que está acontecendo aqui, na parábola. Então, aqui o dono, que é Deus, ele mesmo diz, não. Ele diz, pode ser que arrancando o joio, vocês que são leigos, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e o outro até a colheita. Você é leigo, não é você que vai arrancar o Papa de lá, se o Papa não der bons testemunhos. O cardeal não sei da onde. Não é você. Ah, mas eu estou criticando. Pode criticar, lógico. Se você não concorda, criticar. Mas você não vai resolver o problema. A única coisa que você está fazendo é criando mais problemas ainda. E eu falo isso em todos os meus vídeos. A ala sede vacantista, a ala das aparições marianas, só cria mais problemas. Porque a pessoa escuta o que vocês estão pregando, ou a pessoa cai no sede vacantismo ou vai para o protestantismo. Eu já vi isso acontecer, tá? Aí, e não estou falando de uma aparição específica, estou falando de todas. Todas hoje em dia. Todas. Que é Maria para tudo quanto é lado, de tudo quanto é tipo e de tudo quanto é gosto. Né? Aqui, aí diz assim: deixai crescer um e o outro até a colheita. Tá? Como eu falei, essa parábola aqui, ela está falando sobre a grande tribulação do Apocalipse. Tá? Só que eu não vou aqui pregar preterismo agora. Vamos fazer uma reflexão tipológica, sim, para a igreja. Então é para deixar crescer um com o outro até o juízo final, que seria o juízo da humanidade. Tá? Aí diz assim: e no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo, arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Isso só vai acontecer no juízo final. É só nesse momento. Você não vai conseguir fazer nada agora. Você só vai arrumar mais problemas para a igreja. E é o que está acontecendo. É o que eu falo em todos os meus vídeos. Veja, essa parábola aqui, quando o padre estava lendo hoje, né? Eu comecei a escutar, né, o padre lendo e depois explicando. Passou um filme na minha cabeça, porque é o que eu falo em todos os meus vídeos, criticando a ala sede vacantista e também criticando a ala das aparições apocalípticas marianas, tá? Aí depois Jesus vai contar a outra parábola, né? Enfim, depois ele vai explicar essa parábola aqui, né?
Deixa eu ver se eu pego a explicação aqui. Então Jesus deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos, aproximando-se dele, aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. E Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Olha que interessante. O campo é o mundo. Então foi semeado no mundo. A boa semente é os que pertencem ao reino. Quando eu falo que nós vivemos o reino milenar, aquele reino dentro do reino eterno de Cristo, tá? Vocês não entendem. Porque o verdadeiro católico, ele participa do reino de Cristo. Ele está participando desse reino. Quando você entra na missa, você está entrando exatamente no reino dos céus. É a visão do reino dos céus aqui na terra, tá, gente? Aí diz aqui: o joio são os que pertencem ao maligno. Então, que tem pessoas infiltradas dentro da Igreja Católica, não tenha dúvidas. Sempre teve desde o primeiro século e sempre vai existir. Os hereges sempre existirão. Aí diz assim: o inimigo que semeou o joio é o diabo. É o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos. Aqui no fim dos tempos, tá, gente? Depois eu vou fazer aqui uma interpretação segundo o próprio Apocalipse, que está falando sobre o fim do Aion, tá? Aionos, né? O fim da era, não o fim do mundo, ou o juízo final exatamente. Mas enfim, não vou entrar nessa questão agora. Aí diz aqui: os ceifeiros são os anjos. Então quem vai fazer essa separação são os anjos, no caso. Não é você que recebe a revelação e nem você que escuta a revelação apocalíptica mariana. Não são os sedevacantistas. Quem vai fazer essa separação são os próprios anjos, tá? A não ser que você se considere um anjo, né? Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha do fogo e ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos, né, brilharão como o sol no reino do meu Pai. Entenda uma coisa. A pessoa que comete um erro, um pecado, e não tem consciência daquilo, ele está pecando, está errando porque foi ensinado de forma errada, essa pessoa ela não vai ser julgada por isso. Tá? Então, se você foi ensinado de um modo errado e cometeu aquele pecado, você não tem consciência daquilo. Agora, quem ensinou errado, aí sim, esse vai acertar suas contas com Jesus Cristo, não com a aparição mariana e nem com os sedevacantistas, tá? Ele vai acertar as contas com Cristo. Não é com você, não é Maria que vai vir do céu acertar as contas com essa pessoa. Então, se o Papa ensinar algo errado e fazer alguém cair, essa pessoa não vai ser julgada por isso. Ela não está tendo consciência do que ela está, do erro. Agora, quem ensinou errado, se o Papa ensinou errado e fez essa pessoa cair, ele vai ser julgado, mas por Deus e não pelo pessoal das aparições marianas e muito menos pela ala sedevacantista. E uma coisa está ligada à outra. Como eu falei, o que tem de sedevacantista seguindo essas aparições marianas, usando as revelações para defender o seu achismo pessoal, cara, eu vejo isso todos os dias nas redes sociais, tá? E o que eu vejo de católico que não era sedevacantista e se tornando sedevacantista por causa dessas revelações marianas, cara, eu já vi de monte. Essa é a realidade. O meu canal não, o meu canal tem outro objetivo. O meu canal não é arrancar o joio e o trigo junto, não, tá? Não é arrancar o trigo e também não é arrancar o joio. Quem vai fazer isso é Jesus. O meu canal aqui é mostrar as maravilhas da Igreja Católica. Mostrar a coisa mais linda do mundo, que é a Santa Igreja, que é ser católico. É só mostrando isso que você vai conseguir converter as pessoas. Mostrando que o Papa falou um negócio indevido, você não vai converter ninguém, cara. Não vai. Você que segue as aparições marianas, você que segue você não vai converter ninguém. O Papa, meu Deus do céu, encontrou com o presidente da República, como pode? Você não está convertendo ninguém, você está tirando as pessoas da igreja. Se tinha alguém com dúvida sobre a Igreja Católica, essa pessoa acabou de ir para o protestantismo. Ao invés de mostrar as maravilhas da Igreja Católica,
Ao contrário de mostrar que o Papa, olha, esse Papa foi da máfia de São Galo, que não existe nada disso, tá, gente? Isso aí é criação da aparição mariana. Não existe nada dessa máfia de São Galo que tirou o Bento XVI. Isso é tudo historinha para boi dormir. É tudo historinha. O Bento XVI mesmo já falou que é historinha para boi dormir, tá? Mas aí, ao invés de mostrar essas coisas, mostra que Deus está à frente e que mesmo que o Papa tropece, como Pedro tropeçou várias vezes, Jesus Cristo vem aqui e levanta o Papa. É isso que você tem que mostrar. Mas essas Marias que aparecem hoje em dia, Medjugorje, Garabandal, Jacareí, eu não entendo essas Marias. Essas Marias são contra o Papa. O Papa pega e tropeça, de vez de levantar o Papa, não. Derruba mais ainda o Papa. Eu não consigo entender. Por isso, para mim, não faz parte da Igreja Católica. Isso não faz parte da Igreja Católica. As aparições marianas que eu conheço e as aparições marianas que eu acredito não tem nada a ver com essas aparições marianas de hoje em dia. A ala tradicionalista, no qual eu faço parte, eu sou conservador e tradicionalista, não tem nada a ver com a ala sedevacantista, que para mim é pior do que o protestantismo. Essa é a realidade, tá? E igreja sem papa não existe, tá? E falso papa tem que ter um papa legítimo para ter um falso papa. Se não tiver um papa legítimo, não tem o falso papa. E não existe a história da igreja caminhar sem Pedro. Também isso daí, vai contra tudo que a igreja ensinou e as promessas de Jesus Cristo. A igreja não vai caminhar sem Pedro. Hoje o papa legítimo é o Papa Francisco. Se aparecer um outro papa falando que eu sou o tradicionalista, esse é o antipapa. Esse é o falso papa, tá? Pode falar que é tradicionalista, que ama a missa tridentina, que vai arrancar o missal de Paulo VI e vai colocar só missa tridentina e tal. Esse é o antipapa. Esse é o antipapa, tá bom? Então é isso aí, minha gente. Se inscreva no canal, aperta no sininho, dá o like no vídeo, faz um comentário aí, deixa um comentário também, compartilha o vídeo. Se você puder contribuir com o canal, tá aqui, ó, o Pix passando aqui embaixo, crismacabelos@gmail.com, através disso aqui, ó, do QR Code, já ajuda bastante. Daqui a pouco vai ter uma live aqui com o nosso grande amigo Claudemir, que participou de um debate com um futurista, né? E a gente vai fazer alguns comentários sobre o debate aqui, também vai falar um pouco com ele. Ele é preterista também, tem uma visão um pouco diferente de algumas coisas, a gente vai fazer um comentário. Não vai ser debate não, tá, gente? Que a gente vai analisar o preterismo e também o debate que ele fez, que foi muito bom, tá? Paz e bem a todos, até a próxima, amém.